desde o primeiro Congresso da Anjos do Brasil, a gente tem mantido um único painel. A gente muda todos os nossos outros tópicos e a gente mantém um único painel que é para discutir políticas públicas. O que o governo está fazendo e o que o governo não está fazendo em relação ao capital empreendedor. E hoje a gente tem até uma novidade, né, Rodrigo? Tem uma parte do governo que deu uma fugida da gente. Mas eu gostaria muito de convidar aqui ao palco, então, o Rodrigo Menezes, da Derraic Menezes, para moderar esse painel. Ele tem feito isso, junto com a BVCAP, a gente tem levado essa pauta. O Rodrigo é um dos nossos interlocutores. Queria convidar também o Jaime Queiroz, da Apex. Cadê o Jaime? Vem para cá, Jaime. Está aqui. E queria convidar o Paulo Alvim, do Sebrae Nacional, que também tem uma pauta de políticas públicas bastante interessante. Vem aqui para o palco. E como a gente teve uma certa quebra, né, teve um pessoal que fugiu da gente, eu quero convidar também o Cássio Espina para que a gente possa debater esse tema. O Cássio é presidente da Anjos do Brasil. O palco é todo teu, Rodrigo, você conduz. Fugiram, Maria Rita. Fugiram. Aqui a gente estava preparado aqui para dar um monte de pancada no governo, que o governo tem que apanhar, como vocês sabem. Mas aqui, poxa, está um lado do governo que está aqui até apoiando, inclusive, o evento. Tem o Sebrae também, que apoia bastante as iniciativas. Lamentavelmente, o pessoal do MDIC e do BNDES não pôde vir. O do MCTI veio só na parte da manhã e não conseguiu estar no nosso painel. Esse é o terceiro ano que a gente discute políticas públicas e eu fiquei ouvindo o Paulo falar sobre os fundos de coinvestimento. Para aqueles que estiveram no primeiro congresso que nós fizemos há três anos, não, primeiro congresso, 2 anos atrás, estava o Leonardo Pereira, do BNDES, na mesa, e nós propusemos a ele: olha, um fundinho de coinvestimento aqui, diretor, por favor, poxa, para os Anjos. Já se passaram 2 anos e a gente ainda está ali na batalha. Eu fui tirando foto. Vocês me viram batendo foto, estava batendo foto. Paulo, eu fui batendo foto ali. A gente vai discutir os teus 5 itens aqui, Paulo, das desculpas do governo. Mas o porquê que a gente não tem um fundo de coinvestimento ainda. Mas a verdade é que a gente também tem bastante coisa que está sendo feita. Então, eu começaria, na verdade, ao invés de colocar as perguntas, eu acho que vale a pena que tanto a Apex quanto a Sebrae coloquem, olha, o que tem sido feito ultimamente, o que o lado governo, Apex, o que o lado governo, Sebrae... o governo está brigando aqui entre eles. É esse o problema que a gente tem no governo, de vez em quando. Brincadeira, Paulo e Jaime. Mas de falar, poxa, o que é o lado representação do Estado e que tem dinheiro público envolvido, então vamos chamar dessa forma, e aí tanto o Sebrae quanto a Apex tem o dinheiro de todos nós, e o de vocês, inclusive, o que o dinheiro público está fazendo pelos investidores anjo e pela formação do ecossistema de investimento anjo, venture capital e empreendedorismo. Então vamos começar assim, que a gente começa levinho e depois a gente vai subindo o tom. Jaime primeiro e Paulo depois, por favor. Boa tarde a todos. Obrigado aí pelo convite, Maria Rita, Cássio, Rodrigo, alguns que a gente já conheceu e teve junto interagindo aí nesse último ano. Bom, eu diria que nos últimos 5 ou 6 anos a Apex vem tentando ter um approach diferenciado com o que diz respeito ao capital em participação. A gente vê que muitos órgãos e entidades públicas e do governo sempre estão do lado do empreendedorismo, tentando fomentar constantemente novas políticas que venham trazer mais conhecimento para os empreendedores ou que o estimulem mais a fazer negócios e propostas e tudo mais. Por outro lado, a gente entende também que tem um grande paradigma que é o que baliza toda a construção da indústria, de uma forma geral, de capital em participação. Não se pode esquecer que existe aí uma engrenagem de interação constante de 3 grandes atores e seus híbridos relacionados. O que é que eu quero dizer com isso? De um lado, existe os LPs, os investidores globais, que dotam determinada parte dos recursos deles
como capital de risco, a aposta que eles estão fazendo no portfólio deles. De um lado, você vai ter gestores de fundos, anjos, corporates, que têm os seus recursos próprios ou fazem a administração desses recursos para poder aportar em empresa. E, do outro lado, você tem as empresas que necessitam de funding para poder crescer aceleradamente, assim também como da expertise dessas pessoas que vão agregar para que esses negócios possam ser desenvolvidos. Olhando a necessidade de cada um desses três agentes, a gente começou a estabelecer algumas parcerias. E, obviamente, olhando também para o lado da nossa missão, que é fomentar as exportações, internacionalizar as empresas brasileiras e atrair investimentos estrangeiros para o país. A primeira relação que surgiu disso daí foi justamente um projeto em parceria com a BVCap. Humberto está aí como um participante ativo da Performa Investimentos, Rodrigo também, sempre do nosso lado no comitê e nas atividades que a gente está fazendo isso, onde o nosso objetivo era facilitar o acesso dos fundos brasileiros que estão em captação lá fora, tanto de private equity quanto de venture capital, com os LPs. Por um lado, você tem toda uma dificuldade com relação a eles serem first-time funds ou não terem track record de performance para poder fazer grandes captações, e a gente tenta diariamente vencer essa barreira. Outro ponto foi que a gente começou a trabalhar cada vez mais perto dos empreendedores. A gente começou a selecionar um pouco mais com aquilo que a gente aprendeu. Quais são esses empreendedores que estariam num estágio mais adequado para poderem se internacionalizar, para poder buscar capital diretamente? Quem é que tem no seu portfólio, seja anjo, seja um fundo de venture capital, uma empresa que poderia estar olhando para uma parceria ou para um potencial com investimento? A gente está tentando aprender tudo isso junto nesses últimos tempos. Essas iniciativas estão crescendo desde 2013, desde 2012, e agora veio a última coisa da pauta, que a gente está tentando trabalhar e entender junto. Porque na Apex a gente tem muito esse approach. Ao invés de simplesmente ficar fazendo o estudo, a gente vai aprender junto, toma um pouco do risco e vai, junto com a comunidade, já entender quais são as lições, trazer daquilo que a gente pode aprender e já tentar propor uma nova agenda de negócios. Foi, por exemplo, o que a gente estava fazendo agora, junto com a BVCap e a Anjos do Brasil, na Missão Israel. Um grupo de anjos esteve junto, VCs foram convidados, alguns corporates nascentes brasileiros também foram convidados a participar. Entendemos como é que aquele ecossistema se formulou, entendemos as oportunidades que estão ali presentes, aprendemos algumas coisas e agora a gente quer discutir como é que a gente vai fazer isso virar uma engrenagem boa para os dois lados. Podemos internacionalizar empresas, podemos receber empresas, faremos com investimentos, quais as redes e quais eventos e quais os pontos que a gente tem que construir. Esse é o tipo de pegada que a gente acredita. Eu não vou me ensinar muito mais, deixar o companheiro falar, mas tem mais coisa vindo por aí também. Posso já engrenar a segunda? Vamos lá. Primeiro, para um belo esclarecimento. Nós realmente trabalhamos com recursos para fiscais que acabam se tornando públicos, porque o empresário de médio e grande porte não tem alternativa. Ele contribui para o SEBRAE, 15% da receita vai para a Apex, né? Isso é bom entender, o recurso da Apex sai do ambiente SEBRAE, mas desde 90 o SEBRAE passou a ter uma gestão privada, nós viramos um dos S's, né? Então, essa é uma diferença muito interessante. Até 90 o SEBRAE era uma instituição pública, a partir de 90 passa a ser uma instituição de gestão privada. E com um objetivo muito claro, né? Inclusive, que permitiu essa privatização, que é a questão de competitividade dos pequenos negócios, né? Se vocês não se recordam, os mais novos aí não se lembram, mas em 90 nós tivemos a abertura dos portos pela segunda vez, né? Senão, até hoje, a gente estaria andando de Fusca, né? E aí meus amigos ficaram muito felizes que puderam comprar o Lada, né? Vários de vocês tiveram amigos que compraram um Lada, seu primeiro carro importado, né? Então, mas o importante é o seguinte: então, nosso viés é um viés de competitividade de pequenos negócios. Então, quando eu falo pequenos negócios, só vocês terem uma ideia, estou falando de 10 milhões de empreendimentos urbanos e algo em torno de 4 milhões de empreendimentos rurais. Então, esse é o público do atendimento SEBRAE. Nós hoje atendemos uma média de 2 milhões de CNPJs por ano, né? Com um olhar de quê? De competitividade. E aí nós somos quase como uma empresa de consultoria que presta assistência técnica, né, em gestão, em mercado, em serviços financeiros, em apoio tecnológico. Só que,
ao longo do tempo, nós somos uma organização de 43 anos, nós temos uma dinâmica que monitora a evolução. O primeiro relacionamento com que a gente poderia falar de um ambiente inovador é uma parceria que já vem há quase 20 anos com a Protec, que, inclusive, é uma das promotoras aqui. Nós apoiamos muito, né, e muito próximo o conjunto do esforço de empresas incubadas, que uma boa parte do ambiente do capital de risco, que esse era um termo que a gente usava lá atrás, era via empresas incubadas. Isso vem num processo, e, mais recentemente, né, nós tivemos, né, está aqui o Márcio, que toca isso mais de perto lá na equipe dentro do SEBRAE, que envolve várias unidades, nós acendeu a luzinha das startups. Aliás, virou a mania nacional, né? E esse é o grande problema, né? Tudo que vira mania nacional é um problema, porque mania é onda, quando, na verdade, nós estamos falando de um processo, de uma nova geração de empreendimentos que tem lógicas diferentes de desenvolvimento e expansão dos seus negócios. E aí tem uma reaproximação do SEBRAE, que tem parceria histórica com a BVCap, né, com a Anjos do Brasil, é mais recente, com o ecossistema, né, de estimular empresas de uma nova geração, né? Está aí o Davi. Está ali o Davi lá. É uma empresa de nova geração. É isso. Davi é um exemplo típico de empresa de nova geração, que nasce, ganha e aumenta o leque de oportunidades, né? Não é o portfólio de 2 milhões de CNPJs que o SEBRAE tem que cuidar de empresas de comércio e serviço, vocacionadas exclusivamente para o mercado local, mercado de vizinhança e coisas desse tipo. E aí nós temos que fazer diferente, né? E aí a provocação que o Paulo traz de Portugal é muito interessante por causa disso. Os modelos que nós praticamos, e ele bateu na tecla do capital, né, do fundo de recurso a fundo perdido. Eu sou da geração do recurso a fundo perdido, porque eu tenho 30 anos, tive 30 anos na FINEP, e a gente chamava capital a fundo perdido, até que um dia, pô, a gente está jogando dinheiro fora? Recurso a fundo perdido, você está rasgando. E aí a gente começou a chamar de recurso não reembolsável, né? Criatividade, né, burocrática brasileira. Né? Então, nós temos que falar, né, e aí essa é a provocação que eu quero trazer, porque, como nós não somos formuladores de política pública, eu acho que nós estamos avançando numa ambiência de um ecossistema para uma nova geração de empresas que tem que ter políticas e estratégias de apoio convergentes e complementares. E aí bate a primeira dificuldade, porque complementariedade é algo difícil quando você fala de política pública, né? Porque eu tive um chefe que falava que a pior coisa que tem é o índice de CH, né, que é a vaidade institucional e o ciúme de homem, porque todo mundo quer apoiar, todo mundo quer, e acaba que não garante o quê? Continuidade e vira um modismo. Então, quando a gente aqui foi apresentado no início, nós temos 3 gargalos fundamentais, né? Investidor Anjo é uma alternativa privada de aporte de recursos, né? Então, se é um investimento privado, você tem que ter facilitação, né, que passa por desburocratização, segurança jurídica e, principalmente, incentivo, né? Então, primeiro, eu acho que estratégia de política pública, a gente sabe que se discutiu nos últimos 2 anos alguma coisa de capital empreendedor no Congresso Nacional, mas a gente discute. A gente tem que partir para a ação. E, como foi bem colocado aqui, existe experiência internacional sobre isso. Não precisamos inventar a roda, né? Ou seja, ter instrumentos que deem segurança jurídica ao investidor, né? A gente fala 7 mil investidores que nós temos hoje. Se a gente pegar o número aí de milionários brasileiros, que volta e meia tem saído aí, se a gente pegasse pelo menos um percentual desses milionários brasileiros, a gente fazia a diferença, né? Nós estamos falando de pessoas que acreditam e são abnegadas. Porque nem aqueles que passaram pelas universidades, como teve na primeira palestra, que aportam dinheiro para dar o retorno do seu antecipação de investimento, nós teríamos um número com certeza superior a isso. Então, a questão da segurança jurídica que hoje nós não temos, e não é só no investidor, em vários aspectos, na área de desenvolvimento da produção da economia ativa, né? Então, esse é um ponto. O segundo ponto é políticas de estímulo, e aí nós estamos falando de governo. E não tem melhor política de estímulo, como foi bem aqui explorado, que
um fundo de co-investimento. E um fundo de co-investimento é a melhor política que você tem, porque todo mundo entra junto. Agora, não é ter fundos de co-investimento. Nós precisamos ter um fundo que ele seja aglutinador de aportes, né? E aí até eu brinco. Nós estamos brigando lá no Sebrae para entrar em fundos desse tipo, porque aí todo mundo soma e rema junto, né? Eu acho que a grande estratégia, a grande bandeira que a gente tem que partir é exatamente de uma política pública que defina um fundo de co-investimento, que aí você, numa relação que pode ser 1 para 1, né, como foi bem colocado aqui, você vai começar a fazer a diferença. Mas um fundo que tenha continuidade de aporte, que não fique sujeito a teve uma crise de arrecadação, não tem dinheiro para esse fundo. Porque, quando eu falo em investimento privado, não pode ser senoide, né? Ele precisa ter uma continuidade e uma continuidade de expansão. Então, nós, como uma instituição de assistência técnica, o que nós estamos fazendo? Nós temos um grande esforço interno, que tem envolvido várias áreas dentro do sistema Sebrae, né, que já está hoje com uma ação em 11 estados muito forte na área de startup, né, num processo de quê? Uma preocupação de preparar esse empreendedor. O desafio é preparar esse empreendedor para que melhore o processo de seleção, inclusive no que se refere à orientação e informação, para não achar que todo mundo pode pleitear esse tipo de investimento. Esse investimento não é para todo mundo, né? Isso tem que ficar muito claro. Esse investimento é um grupo reduzido de empreendedores. Empreendedores que fazem a diferença e que começam a ter uma nova geração de empreendimentos que vão para a internacionalização, que vão para mercados direcionados. Hoje foi apontado aqui, tem saúde, tem um conjunto de outros segmentos aí, energias renováveis, né? Tem segmentos que têm características de oportunidade e de competitividade para a economia brasileira. Então, essa questão do fundo, de fazer um esforço convergente, de preparação desses empreendedores para reduzir risco, porque a gente também tem que preocupar, né? O risco não pode ser a base para você aportar o recurso e não ter um retorno, porque isso tem que criar um ciclo virtuoso. Então, preparar melhor esses empreendedores. Aqui foi apontado algo que a gente não pensava, mas que a gente pode colocar na nossa agenda em função da parceria que está sendo construída com a Anjos do Brasil, que é preparar os investidores. Foi apontado aqui que esse é um caminho que pode ser e precisa ser trabalhado. Então, eu acho que existe uma ambiência hoje extremamente favorável para você ter estratégias de convergência, mas que precisa ter, e é lamentável que os colegas de governo não estejam aqui, né, tenham fugido, como alguns falaram, né, porque a gente tem que construir isso. Paulo, tá? Já falei demais, passo aqui para o... Não, mas antes de ir para o Cássio, eu quero aproveitar uma pegada aqui. Você falou o Sebrae entrar no fundo de co-investimento. A gente pode cobrar isso de você? Olha, não pode cobrar de mim, eu estou provando a minha diretoria. Por quê? Por que eu acho que tem uma janela? Nós temos... O Sebrae é uma instituição de 43 anos que nasceu com um objetivo, crédito orientado, né? E, historicamente, o recurso que se disponibilizou para o setor produtivo brasileiro sempre foi crédito. Eu acho que isso funcionou muito no modelo passado de estratégia de desenvolvimento. Hoje, você não pode eliminar o crédito, mas você precisa o quê? Ter esforços de capitalização. Nós temos uma experiência, né, a BVCap, que está aqui, né, tem até um certo acompanhamento conosco. Nós investimos tivemos uma autorização especial para investir em 11 fundos de empresas emergentes. Então, o Sebrae já tem uma experiência anterior de investimento em fundos de empresas emergentes. É a única experiência, a única autorização que nós tivemos para apoiar a capitalização. E o que falta para a gente ter autorização do fundo de co-investimento? Não, isso aí a gente está trabalhando internamente há 2 anos, né, para a gente, só que não ter um fundo do Sebrae. Essa, eu acho que não é... Eu defendo a participação do Sebrae em fundos, né, ou seja, está na hora do governo liderar, desculpe, eu já fui governo, então fico muito à vontade para falar isso, de liderar esse processo. A gente conhece colegas de governo que têm propostas nesse sentido, é uma decisão política, né? Pena que o ministro hoje não podia estar ouvindo aqui a apresentação dos colegas de Portugal, porque o caminho está ali. É uma decisão política. E não é como bem foi colocado aqui, uma questão não tem dinheiro, é simplesmente deslocar da estratégia, que, num primeiro momento, pode ser um percentual, mas como esse dinheiro vai retornar, porque a grande vantagem da questão do fundo é o retorno, né? Eu tenho uma experiência que eu gosto sempre de propalar, de um fundo que o Sebrae aportou 25 milhões,
que foi um fundo de garantia, que tem 20 anos, hoje eu tenho um lastro de 670 milhões, e eu viabilizei 11 bilhões em crédito. As estratégias de fundo que são, que são sustentáveis e recuperáveis, garante continuidade de política pública, né? Desde que tenha aportes contínuos. E, Paulo, ainda a última pergunta, e depois a gente volta para o Jaime. Quando é que a diretoria vai aprovar isso? Não sei, a gente está preparando uma proposta, né? Já temos uma sinalização interna que a diretoria é favorável, só que eu não posso ter um fundo SEBRAE. Eu não vou fazer um fundo SEBRAE com um parceiro dos anjos. Por quê? Porque aí o governo é o primeiro a sair fora. Né? Eu defendo que a gente deve ter um fundo, né? Eu tenho conversado isso muito, pena que os colegas do BNDES não estão aqui, nós temos uma conversa próxima com os colegas do BNDES para entrar junto em fundos. Né? Mas aí, quando você fala de entrar junto de fundos, não é voltar aquele modelo de vocês entrarem nos FMIs, nos 11 que vocês entraram e estão terceirizando? Vamos pegar a apresentação do Paulo, que mais uma vez eu tirei um monte de foto aqui, está muito boa, de falar, olha, você quando está dando para um fundo, para um venture capital, que é legítimo, você também está dando uma taxa de administração. Sim, não, mas faz parte. Aqui, a palavra não, nós estamos falando anjo, sem taxa de administração. Estou falando aporte mesmo. Aporte real mesmo. Porque... Ou seja, para o investimento que o anjo vai fazer, faz um match. Vai colocar 100 mil, vem um dinheiro. Sebrae, carimbado Sebrae, vai 100 mil junto. Tá, desculpe, Paulo, eu pegar carona na sua apresentação. Tá? Mas eu acho o seguinte, ele deu lá a principal motivação. Ô, Paulo, a gente vai ter que pagar o teu jantar hoje, tá? viu? E ele deu a principal motivação para a gente fazer e buscar esse fundo de co-investimento. Chama-se geração de postos de trabalho. Nós estamos literalmente, logo, esse vai ser o principal assunto da agenda econômica. E aqui tem uma estratégia concreta de gerar não postos de trabalho, mas bons postos de trabalho. A grande diferença que a gente tem quando trabalha com esse público de empreendedores, que nós não estamos gerando apenas postos de trabalho de salário mínimo. Nós estamos falando bons postos de trabalho. Bons postos de trabalho que estão atrelados a uma estratégia de cadeia de valor, de uma nova oferta de produtos e serviços de maior valor agregado. E isso faz a diferença. Né? Então, a motivação para um aporte em investimentos desse tipo é a geração de postos de trabalho, porque isso tem impacto social. Nós não estamos falando aqui de estratégias de política tecnológica ou de inovação. Nós estamos falando de uma estratégia de política de desenvolvimento econômico inclusivo. Né? Então, essa é a motivação. E o momento é propício, porque logo nós estamos precisando de iniciativas que gerem e mantenham postos de trabalho. Os legisladores aqui fugiram do painel, mas a gente está com um cara aqui que está colocando algum peso, hein, Paulo? Então, estamos gostando de ouvir, está sendo gravado, certo, Maria Rita? Estamos aqui na gravação. Não vamos nem discutir, nem debater esse tema na política, no painel de políticas públicas do ano que vem, porque a gente já vai ter. A gente vai simplesmente falar, olha, pessoal, está sendo feito assim. Pô, gostei aqui do Paulo. Pô, ótimo, ainda mais que ele falou que não é governo, é só dinheiro público, mas não é governo, é gestão privada. Vamos em frente. Jaime, vamos voltar aqui, cara. O Paulo subiu a barra agora. Né? O Paulo falou, bicho, eu estou indo, estou fazendo, se tiver vontade política, eu vou me agarrar ali no que o Paulo Andrés falou sobre a questão de emprego. Como é que a gente sobe a barra da Apex também? Que não é pouco, que a Apex está fazendo, mas como é que a gente sobe a barra da Apex? Ô, Cássio, você entra a hora que você quiser. Você é o dono aqui do negócio, você vai lá e fala, viu? Você manda eu calar a boca aqui e você entra, hein? Vai lá, Jair. Bom, Rodrigo, acho que boa parte de tudo que a Apex faz como missão e tem, no final, in the end of the day, né, que seja a atração de recursos ou seja a promoção de exportações, é justamente para apoiar o crescimento das empresas brasileiras e gerar mais divisas para o país. E isso, fatalmente, se traduz em mais emprego, em intensificação tecnológica para poder estar acompanhando a competitividade global e em todos os sentidos.
A gente ainda está aprendendo muito. Não é à toa que a gente está indo agora partindo para a nova aposta em relação ao ecossistema. O Paulo muito bem colocou em uma questão que foi vista aqui. Você acabou de identificar um problema de mercado, um problema no ecossistema. O que você vai fazer para isso? A gente já vinha há algum tempo vislumbrando que o principal desafio da indústria hoje, pelo menos para que ela possa se firmar nessa grande onda, seja justamente um ambiente de saídas e histórias de sucesso para que uma nova geração se inspire nesses modelos e continue crescendo e tenha mais argumento para conseguir mais recursos e novos anjos também possam se apoiar nesses modelos e falar, poxa, o cara conseguiu, eu também posso conseguir. Fulano de tal levou a empresinha dele que ele pegou lá no início, pequenininha, botou o primeiro cheque, botou o primeiro apoio, apresentou os primeiros contatos comerciais e hoje ele está chegando num outro país, está crescendo para tal mercado e já está discutindo como se fosse uma empresa grande, por aí vai. Esse tipo de exemplo talvez seja o tipo de coisa que a gente está mais olhando em todas as estratégias. E olhando esses gaps e coisas que a gente entende como chegar lá e o que está faltando, como é que a gente pode contribuir, é justamente que a gente está partindo agora para essa nova aposta com relação à Corporate Venture. A gente entende que está faltando muito a presença de um novo player, de um player que está presente já nos grandes ecossistemas mais maduros, que ainda não está aqui no Brasil, se está um pouco tímido, que é justamente quem vai estar olhando com toda sede nos olhos as inovações, as potencialidades para que possa tracionar e gerar o seu crescimento e garantir a sua existência como uma grande empresa no mundo. E, da mesma forma, ele vai estar olhando aí o deal flow e o portfólio de anjos, de fundos que queiram procurar saídas e poder fazer até mesmo um screening dessas tecnologias. Isso está sendo feito já em muitos países, a gente observou isso um pouco em Israel, a gente vê histórias disso acontecendo na Europa, mas, muitas vezes, a gente vê também que os próprios gestores ou os próprios anjos, eles não se conectam com esses caras. Eles não estão preocupados em ouvir quais são os desafios que aquelas empresas, que as suas unidades de P&D ou que os seus gerentes de inovação e de novos negócios estão querendo solucionar. Muitas vezes fazem um screen solitário de oportunidades que acredita ser interessante, que faz algum sentido porque é um desafio de alguma forma global ou até mesmo em nível regional, mas será que você ouviu quem poderia ser seu principal parceiro para te garantir recursos, tracionar aquela oportunidade e ser a tua própria saída? Essa é uma coisa que a gente está querendo entender. E ainda dentro dessa linha do Corporate Venture, para pensar um pouco no anjo. O anjo, qual é a dificuldade que o anjo tem no Brasil? Saída. Essa é uma dificuldade, entre outras 1000, aqui, a segurança jurídica, o incentivo, o estímulo, a gente tem uma dificuldade de saída. Você não acha que também pode fazer parte, aqui vai uma sugestão, dentro dessa política da Apex, de trabalhar os corporate ventures e nas empresas brasileiras, ou não brasileiras, mas com presença forte aqui, de trabalhar não somente a área de investimentos, mas trabalhar também a área de saída, de falar, olha, ir nos caras de M&A, ir nos caras de business development, e de falar, acessa essas empresas aqui que estão sendo investidas pelo Cássio e pelo público que está aqui, porque é isso aqui que vai ser bom para você e, ao mesmo tempo, vai dar uma saída para o anjo, onde eu crio um ciclo virtuoso. Você consegue enxergar também um papel da Apex sendo um pouco além de, que já é bastante, mas um pouco além do corporate venture e no corporate por si só? Na verdade, eu acho que é justamente esse o ponto que é o sonho atual. A gente realmente quer muito ter acesso ao portfólio de vocês, entender quais são as oportunidades que já estão chegando lá e, de alguma forma, isso já está acontecendo, para poder organizar isso lá fora, esse mapeamento e fazer as devidas introduções. No final do dia, esse é o grande papel que eu acho que a Apex contribui. É justamente estabelecer as conexões entre as pessoas certas, no momento certo, para que os negócios possam ser gerados. E ainda utilizando o caráter exportador da Apex, vamos falar, vocês têm como missão abrir portas para empresas brasileiras exportarem ou terem presença no exterior. Quando a gente pensa em mercados mais maduros, a gente olha para os Estados Unidos, que é um mercado comprador de empresas de tecnologia, estou querendo aumentar o escopo da Apex aqui, mas e a gente chegar nessas empresas que estão lá, que ninguém faz ideia do que essas empresas estão fazendo, porque elas não estão aqui, mas tem a ver com o setor, não importa se de mídia digital, se de life science, se de IT, não importa onde. Mas chegar nessas empresas, olha, a gente tem empresas brasileiras que podem servir para o teu portfólio, para ser comprado por você e para também ter uma saída. Como é que, se você acha que isso também pode ser abraçado pela Apex, e na tua opinião, podendo ser abraçado pela Apex, como é que a gente consegue chegar aí lá no portfólio do Cássio, lá no portfólio do Matsuda, do VC, do Anjo, e falar,
esses caras estão aqui, quer que eu te apresente eles? Isso daí, cara, repito mais uma vez, é onde a gente quer chegar mesmo. Para isso, a gente precisa cada vez mais fortalecer essas parcerias que a gente tem e consegue ampliar através da Anja, que a gente está agora começando a se aproximar, com a BVCap também, porque é preciso garantir uma certa neutralidade também para que todo mundo possa se beneficiar em vários sentidos, não só os maiores ou que são mais destacados, mas aqueles que também tenham outras oportunidades e que tenham dificuldade esse acesso. Esse até é um pedaço governamental que tem que se olhar muito, que a gente sempre preza muito, de uma democracia das oportunidades, desde que boas e realmente maduras para aquele ponto. E eu estou totalmente aberto para que a gente possa discutir esse tipo de coisa. Na verdade, até na nossa última reunião de comitê gestor com o projeto da BVCap, o grande desafio que a gente viu vamos começar a dar uma mudada no caráter desse projeto e não vamos mais olhar só tanto para a parte de fundraising, vamos começar a olhar com mais carinho para desinvestimento, uma pegada mais metódica e por aí vai. E é uma coisa que faz sentido, ou bem ou mal, do ponto de vista de missão Apex, isso representa o crescimento das empresas, isso representa estar apoiando aqueles players que ela já está atuando na indústria de capital em participação, e também representa a entrada de divisas, caso esses recursos sejam de origem internacional. Cássio, a gente está sem os formuladores de política aqui, mas a gente já está arrancando duas promessas aqui, dois compromissos, né? Aqui o do Sebrae, a tentativa, porque obviamente o Paulo disse, olha, quero levar para aprovação, ele não tem o poder de aprovar sozinho, mas o compromisso de termos um dinheiro carimbado do Sebrae para o fundo de co-investimento, para fazer co-investimento com o Anjo. E temos aqui do Jaime, poxa, o sonho da Apex de falar, olha, estamos acessando já o Corporate Venture, mas o que a gente quer acessar também são os corporates Brasil e fora do Brasil, para que a gente consiga olhar, até citou o exemplo da BVCap, de buscar saída para os portfólios dos investidores, Anjo e dos fundos. Estamos caminhando no painel, né? Com certeza. Acho que assim, só relatar, enfim, acho que praticamente desde o início da Anjos a gente começou a trabalhar essa questão toda de políticas públicas, a gente já via que era uma questão premente. E a boa notícia foi que a gente foi recebido, eu diria, em quase todas as instâncias do governo, do Congresso, câmaras, deputados, Senado, eu diria relativamente portas abertas e bastante abertos a essa pauta, esse tema. Então, acho que isso foi uma surpresa muito positiva que a gente teve, né? A gente pensava inicialmente que a gente tem algumas resistências que o Paulo mencionou bem, e, no final, até que, no ponto de vista de intenção, essas resistências não surgiram. Entretanto, tem uma grande ressalva que eu queria colocar, que eu acho que é a questão fundamental hoje, que é o grande desafio que a gente tem que superar hoje, que é timing de mercado. Pegar um exemplo prático, assim, para ficar coisa bem tangível. Eu tenho uma startup minha que eu investi há cerca de um pouco mais de 3 anos atrás, inclusive é um case da Apex. Por quê? Porque ela conseguiu, com um grupo de 8, hoje tem 8, 9 pessoas trabalhando lá, atingir mais de 200 países. Tá? Tem uma base de mais de 10 milhões de usuários, com um time de 8 pessoas. Com 90% da receita dela vindo de fora do Brasil, quer dizer, uma empresa naturalmente exportadora. Quer dizer, tudo isso com um time muito enxuto. Só que qual é a grande questão que ela está enfrentando, que é isso que a gente estava discutindo, inclusive na última reunião com eles? Eles têm concorrentes. Concorrentes não aqui no Brasil, concorrentes globais, concorrentes fora. Tem um grande concorrente dos Estados Unidos, que captou 50 vezes mais dinheiro do que ela captou até agora. 50 vezes, gente, não é uma, 2 vezes. Tá? É pública essa informação. Tá? E, pelo que a gente conseguiu apurar de resultados que eles deram, são, obviamente, maiores do que ela. Claro, captando 50 vezes não tem como ser maior, mas são só 4 vezes maior do que eles são hoje. Só que, queira ou não queira, são 4 vezes maior. Então, mostra o nível de eficiência e competência desses empreendedores. Só que concorrer com alguém que captou 50 vezes mais, ou concorrer com uma empresa concorrente na China, que tem um mercado de mais de 1 bilhão de pessoas, né? Só o mercado local, e é um mercado muito reservado, porque quem conhece a China sabe que é um mercado muito cativo, muito reservado, torna uma competição quase que desleal para essa empresa. Né? Então, a gente fica discutindo estrategicamente qual que é o futuro dela. Né? Quer dizer, bom, vemos um potencial gigantesco, continuamos apostando e investindo, só que se a gente não acelerar o ritmo, né, e para acelerar esse ritmo a gente precisa ter condições para fazer isso significa ter mais dinheiro, mais capital, mais competência humana, para que a gente consiga, sim, manter essa competitividade e superar esses potenciais concorrentes. Porque a capacidade de inteligência e inovação a gente tem muito grande. Então, eu acho que assim, o desafio que a gente tem
que, assim, com todas as entidades, né, governo, não governo, enfim, seja quem for, é que nós precisamos colocar um senso de urgência nessas questões. Quer dizer, acho que o Paulo mencionou bem, quer dizer, agora a questão do emprego, né, vai tornar um tema de urgência, com certeza, né? Então, mas porque veio de fora. Então, e essa é outra questão, quer dizer, a questão que a gente está colocando aqui, aparentemente não tem urgência, aparentemente. Mas, na questão de competitividade global, se a gente não começar a parar para pensar e perceber e olhar para fora, né, e acho que a Apex, nesse sentido, tem esse olhar, com certeza, constante, e trazer esse olhar de fora para dentro, dizendo, gente, ou a gente faz isso agora, ou nós vamos perder o bonde, não dá para esperar, então não adianta só ter a boa intenção, ter a vontade de fazer, tem que ser feito. Nós temos um risco sério, sim, de perder esse bonde e não conseguir, enfim, ser competitivo a nível global em inovação. Então, acho que o ponto para mim hoje, que eu sinto que as questões estão muito claras, cada vez mais detalhadas, né, o apoio que a gente está tendo aí, enfim, internacional, mostrando os cases lá de fora. Então, acho que a base está aí. Agora, o que nós precisamos fazer realmente é colocar senso de urgência em todo mundo, seja Congresso, seja governo, seja, enfim, os agentes privados, dizendo, olha, isso tem que acontecer logo, não adianta ficar, né, delongando, porque se delongar, nós vamos perder o bonde. É importante até dizer, e aqui, antes de passar a palavra de novo para o Paulo e para o Jaime, para colocar todos que estão aqui nesse auditório na mesma página, tanto a Anjos do Brasil quanto a BVCap vem com muita frequência com reuniões, com discussões, com debates, com diversos agentes do governo. Então, nós já tivemos aqui a presença do ministro Aldo Rebelo, não foi à toa, nós tivemos uma reunião com ele, onde estava o Pedro, o Cássio, eu, onde a gente apresentou as propostas que a BVCap discutiu junto com a Anjos do Brasil no Congresso Nacional no ano passado, mesmo no ano de legislação. Houve um trabalho que foi feito e foi publicado pelo SEDES, que é o Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara, mas que é um trabalho que, apesar de bem feito, ficou muito pouco ambicioso para o que nós pretendemos, para olhar para esses 3 gargalos aqui, Paulo, que você mencionou, que são a proteção do investidor, a desburocratização e o incentivo. Então, quando a gente olha no painel, o Paulo trazendo os dados dos incentivos fiscais, ele trouxe um dado que não era europeu da Malásia, por 100%, a 100%, o Estado de Nova York dá 100% até o limite de $200 mil. Então, de falar, eu gostei muito da tua colocação, Cássio, que é de falar, a gente está pegando compromissos aqui de tentativas, tanto de Apex quanto de SEBRAE, que, mais uma vez, não são formuladores de legislação, mas, de certa forma, estão inseridos dentro do ambiente e, com recursos, podem ajudar o desenvolvimento do ecossistema, mas se a gente perder o timing, é uma obviedade o que eu vou falar, não vai voltar mais, e a gente vai ficar para trás. Tem 14 países sérios que estão fazendo à nossa frente. Nós vamos deixar de ser a 6ª, 7ª, 8ª economia, como disse o ministro Aldo, e vamos passar para a 13ª, 14ª, 15ª. Paulo, você está ansioso? Eu acho que queria questão de pegar a questão da oportunidade. O time, para mim, é o seguinte, é oportunidade. Passou, você pega ou não. Quem está no mundo dos negócios sabe disso. Ela não volta nem te espera. Eu acho que a gente passa num momento, né, a gente acompanhou um pouco as discussões que tivemos ano passado no Congresso, aquela coisa toda, mas eu acho que o momento é diferente, né? E aí tem 2 coisas que não estão lá naquelas preocupações, que passou um pouco, uma delas passou um pouco na fala do Paulo, que eu acho que a primeira questão é a questão de comunicação. Acho que a gente sempre comete o erro, né, de se falar nós para nós mesmos. E a gente tem que falar para fora do nosso ambiente, né? Essa é a primeira questão. Acho que a gente tem que ter uma maior agressividade no processo de comunicação com a sociedade, né? Porque o que se faz aqui é diferente. Só que a sociedade não sabe. A segunda questão é o arco de aliança, né? Eu acho que a gente só consegue ir ocupando espaço ampliando o arco de aliança. O nosso arco de aliança ele é restrito, extremamente restrito, quando a gente fala nesse público. E eu falo porque eu acompanho isso desde os anos 80, né? Sou meio dinossauro, né, no processo, né? Eu sou do tempo da participação acionária, né?
Ainda existe. Ainda existe. Mas Bem, quando ela começou a aparecer. Né? Então, o que eu coloco é o seguinte, conversava com os colegas do Sebrae no intervalo. Eu sinto falta do pessoal da economia aqui. Eu vou dar nós, no ano passado, no Congresso, Paulo, a gente, mais uma vez, eu gostei do que você falou, do arco de aliança. As conversas estão com a MDIC, MCTI, agora a Secretaria da Pequena e Microempresa. E nós tivemos, no ano passado, no Congresso Nacional, um debate para justamente discutir essas políticas públicas. Estava o secretário de Política Microeconômica da Fazenda. Foi o que a gente conseguiu, que era bom, estava ótimo. A gente não conseguiu o primeiro ministro, nem o segundo nível, que era o primeiro secretário. Mas era um cara bom. Não saiu. A Fazenda, de certa forma, inclusive aqui de forma pública, é importante 100% de acordo que a Fazenda esteja junto conosco. Ajude-nos a ter a Fazenda junto, porque a Fazenda ela é um pouco mais... Se a turma fugiu aqui do painel hoje, a Fazenda foge com mais velocidade. É natural, né? A turma vai lá para pedir dinheiro e ainda tem um ranço histórico de pessoas que estão pedindo dinheiro, que no nosso caso não é para nós mesmos. Eu adorei quando o Paulo disse, o dinheiro não é para a gente. O dinheiro não é para a gente. E a turma, quando vai para a Fazenda, vai dizer, pô, você pode me dar um benefício fiscal aqui para a minha indústria automotiva? Você pode me dar um benefício fiscal aqui para a minha indústria de tecido? Que é super legítimo. Super. Não há o que dizer. Cada um tem que defender o interesse da sua própria indústria. Mas aqui a gente está falando que não é dinheiro de nem para a gente. Então, ajude-nos até a Fazenda junto conosco no arco de aliança. A gente está envolvido, literalmente, com esse processo. Conversar com Fazenda, e principalmente com os amigos da Receita, extremamente complexo. Né? A gente sabe disso. Nós estamos literalmente envolvidos nesse processo, porque o Sebrae está num processo de ampliar o enquadramento, né, de empresas, né, como pequenos negócios. Por quê? Porque, como pequeno negócio, você tem, por medida constitucional, né, tratamento diferenciado. Então, você tem reforma, né, fiscal para pequenos negócios. Quem é pequeno empresário nesse país sabe que ele tem, né, reforma tributária. Mas só ele. O que acontece? E aí, nós estamos numa casa acadêmica, a gente tem que se associar a eles. A gente tem que fazer estudos. E aí, nesse sentido, acho que o Sebrae pode ser até parceiro de vocês, né, nesse processo. Nós temos que provar que a gente gera tributo. Essa é a conversa que os colegas da economia conhecem. Quanto que nós geramos de tributo? A conversa passa por aí. Né? Quando a gente foi propor as primeiras medidas de ampliação de faixa de enquadramento para pequenos negócios, a Receita falou, não, vai diminuir a arrecadação. O que a gente provou, que na hora que a gente trouxe para dentro, para a formalidade, né, criando o que a gente chama de cidadania empresarial, né, houve aumento de recursos. E, nesse momento, na crise, nós estamos crescendo 8%, os tributos que vêm de origem de pequenos negócios, enquanto nos grandes está caindo. Então, o primeiro estudo que eu acho que a gente precisa fazer é no ambiente das empresas, né, atendidas pelo Capital Angel, o que está gerando? Postos de trabalho, né, de impostos, e numa escala evolutiva, porque isso que é mais importante. A velocidade do incremento que é o diferencial, que você não tem no resto da economia. Então, você tem uma sinalização concreta, porque a minha proposta é a gente fazer essa pesquisa em empresas que estão hoje apoiadas, e mostrando a evolução, como é que você cresceu. Impostos de trabalho, foi um pouco que foi colocado aqui, e principalmente de impostos. Você falou em aumento de impostos, os olhinhos do pessoal da Fazenda brilham. Porque esse é o papel deles. E deixa eu te colocar aqui uma outra questão. Pessoal, não sei se vocês perceberam, ganhamos aqui um segundo compromisso aqui do Paulo. Então, aqui, Maria Rita, lembra? Estamos gravando aqui. Ó, o primeiro compromisso aqui é o Fundo de Coinvestimento, o segundo é o estudo, que a gente vai ter, poxa, a parceria do Sebrae. Já ganhamos aqui. A Apex, por enquanto, está com um compromisso, Jaime, você está perdendo. Por favor, faça mais um compromisso aqui, que é o que a gente quer. Até me perdi, não sei mais o que eu ia falar agora.
Mas, então, já que eu não sei o que ia falar, faz um segundo compromisso aí já. Porra, vai se equipara aqui ao Paulo, por favor. Não se trata de competição, mas realmente... É uma competição saudável, pô. A Maria Rita estava comentando algum tempo atrás que ela queria muito fazer um estudo desse para poder levar realmente o nível do diálogo com os colegas. E é uma coisa que a gente apoia, apesar de não estar necessariamente no escopo total da Apex, mas é interessante sim, porque isso fortalece o ecossistema e a atuação de todos vocês. Talvez o segundo compromisso que... Opa, é agora. Já está acontecendo. Anota aí, pessoal. Ele já está acontecendo. Você sabe então que... vamos fazer um novo. Não. Então vamos fazer um novo. É porque a gente precisa conversar mais sobre o que a gente quer, como a Anjos do Brasil realmente quer como um projeto internacional dela de cooperação aos membros e ao país, de uma certa forma, e a gente também alinhar com os interesses da Apex para que a gente entenda. Com investimentos, de fato, são possíveis? A vinda do Yuri, a vinda do Paulo, a vinda do Jim, que são os convidados internacionais hoje, foi uma coisa que a gente incentivou amplamente, primeiro, para compartilhar essas melhores experiências de cada um desses ecossistemas com vocês, e segundo, porque a gente quer entender, conseguiremos construir no médio prazo, não é nem longo, porque se for médio prazo, a gente já perdeu o timing, como o Cássio bem colocou. As coisas têm que ser um pouco mais rápidas. Alianças e projetos e questões que a gente possa incentivar o portfólio de vocês, incentivar o portfólio deles, com investimentos e tudo mais, é esse o compromisso que a gente está querendo ouvir, debater rapidamente para já começar a atuar de uma maneira um pouco mais célere em 2016. Legal. Pessoal, já tomei uma bronca aqui do fim, não quero tomar bronca da Maria Rita, que ela vai me dar uma bronca aqui pelo fim. Quero agradecer muitíssimo, porque fez muita diferença aqui a presença do Paulo e do Jaime, surpreendeu, acho que de fato acabou ajudando a gente não ter aqui os legisladores ou formuladores de políticas públicas porque ia direcionar, a gente não ia conseguir os compromissos que a gente arrancou aqui do Paulo e do Jaime. Quero agradecer mesmo de verdade que no próximo painel de políticas públicas a gente esteja discutindo a execução disso que nós conversamos aqui e não como a gente vai conseguir se esforçar para implementá-lo. O que o Cássio falou do timing é perfeito, o timing é agora. Obrigado a vocês, queria pedir uma salva de palmas para eles, por favor.